O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amado, querido povo de Deus, a liturgia, os textos desta sexta-feira, desta 11ª semana do tempo comum, apresenta-nos o clamor, em primeiro lugar, de São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira leitura de hoje, da necessidade de nos colocarmos diante de Deus, de gloriar a Deus, mesmo em meio a inúmeras fraquezas que vivemos todos os dias. São Paulo apresenta inúmeras realidades pela qual passou por amor a Cristo Jesus. 5 vezes fui açoitado, muitas vezes me vi em perigo de morte, 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, tudo por amor a Cristo Jesus. São Paulo nos alerta, meus irmãos, a olharmos para dentro de nós mesmos, do nosso coração, e entender as fadigas que se apresentam diante de nós como oportunidades de louvar e dar glória a Deus a cada dia. Ele encerra essa carta, esse trecho da carta, dizendo à comunidade de Corinto: se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Gloriar nas fraquezas é saber reconhecer as dificuldades pelas quais Deus coloca diante de nós e de todo o coração nos entregarmos confiantes a Ele. É enxergar nas dores que se passam diante da nossa vida, do nosso coração, constantemente, e nos recordarmos de Deus. Não deixar que a fraqueza de fato nos afaste de Deus. Não deixar que a fraqueza nos afunde ainda mais nas nossas dores, nas nossas tristezas, nos nossos mal-estar diante de Deus, acima de tudo. A fraqueza, quando ela é entregue facilmente em nossas mãos e nós não sabemos como conduzir, nos leva a tantas realidades duras, difíceis, ruins, ansiedades, depressões, doenças que vão invadindo não só a nossa vida, nosso corpo, mas a nossa alma acima de tudo. É preciso gloriar-se também nas fraquezas. É delas que nós devemos olhar todos os dias e dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por cada dor, por cada sofrimento, pois neles me torno mais forte. Fortaleço o meu coração, me entrego
verdadeiramente nas mãos de Deus. E em comum união com esta realidade que nós escutamos São Paulo manifestando, nós temos o Evangelho de hoje, Jesus falando ao nosso coração da realidade de ajuntarmos tesouros, onde estes não se perdem, não se destroem no céu. Não junteis tesouro aqui na terra, a traça toma conta, a ferrugem destrói, os ladrões assaltam, roubam. Nós perdemos aquilo que nós juntamos neste mundo, perdemos tudo. Mas quando nós juntamos tesouros no céu, no caminho de Deus, estes nós não perdemos. Quando tudo nos é tirado neste mundo, muito pelo contrário, nos aproximam de Deus, porque no silêncio do nosso coração nós sabemos e temos total confiança naquele que nos sustenta e que nos ama. E Jesus, de certa forma, nos faz questionar no dia de hoje: onde está o teu tesouro? O que está ajuntando neste mundo? São realidades que te abrem as portas do céu, ou realidades que, ao contrário, as fecham elas para você? Porque existem muitas realidades passageiras e materiais desse mundo que só nos afastam do céu, nos fazem gananciosamente nos fechar os olhos para as coisas de Deus, e aí nós perdemos a graça que nos é dada pelo Criador, as coisas do alto. É isso que Jesus está alertando aos discípulos e a cada um de nós: tenham os olhos abertos para compreender a graça que nos sustenta. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A realidade profunda da nossa vida. Se o teu tesouro que você procura está nas coisas materiais, ali estará o teu coração, bem longe de Deus. Mas se os tesouros que você ajunta na tua vida são aqueles que te levam ao céu, as coisas eternas que não perecem e não acabam, aí você tem a graça de Deus que nos abre as portas do céu. E Jesus continua nos alertando: o olho é a lâmpada do teu coração. Se o teu olho é sadio, o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho está doente, você ficará na escuridão. O olho, aquilo que nós vemos, pode muito bem alimentar a soberba e a ganância no nosso coração, como também alimentar o desejo de buscar as coisas do céu. O nosso olho que se encontra com Cristo Jesus, que o vê diante de nós na espécie eucarística, onde celebrávamos o corpo e sangue de Cristo, a solenidade que nos faz reconhecer. Nosso olho precisa estar fixo naquela luz que ilumina o nosso coração, mas sobretudo a nossa alma, que às vezes caminha nas trevas sem entender e sem saber como continuar. A resposta é Cristo Jesus. Ele é a centralidade da nossa vida. Se nós compreendemos e entendemos que Cristo deve estar dentro de nós, que a Eucaristia, o alimento sublime de nossa alma, é quem nos sustenta, quem nos dá força, nós compreendemos por onde caminhar. Se Deus está no centro, nada nos falta, porque nós temos uma luz que nos guia, nós temos quem nos defenda das fraquezas que às vezes tentam nos afastar de Deus, nos sufocar. Ou seja, é olhar, meus irmãos, para esta realidade, o que temos acumulado no nosso coração, quais os nossos tesouros, quais a nossa busca constante. São aquelas realidades que obscurecem ainda mais a nossa vida na presença de Deus, ou que nos enriquece para a graça do céu. É abrir-se a esta compreensão, questionar-se de fato, onde estamos depositando a nossa inteira e total confiança. Celebrar os nossos santos é a oportunidade de, inspirando-nos nas suas vidas, nas virtudes que trazem consigo, de fortalecer também a nossa fé e o nosso coração, e com certeza não é diferente com São João Batista, nosso padroeiro, que foi firme até o fim, anunciando o Cordeiro de Deus a nós, apontando Cristo Jesus. Esta era a riqueza que carregava consigo. Os textos bíblicos nos dizem que ele era como que um andarilho, não tinha nada, não possuía nada, vestia roupas de peles, se alimentava dos insetos que encontrava pelo caminho. A riqueza de João Batista era o Cristo Jesus que carregava no seu coração. Ele sabia quem era aquele pelo qual ele devia apontar. E nós sabemos
quem nós estamos apontando com os tesouros que ajuntamos com a nossa vida, é nos recordarmos disso, meus irmãos, todos os dias. Entender que mesmo nas fraquezas nós devemos apontar Cristo Jesus. São as realidades que nós mais nos afastamos do caminho de Deus, nós mais questionamos a bondade e a vontade de Deus quando estamos em momentos turbulentos. Mas São Paulo, São João Batista nos ensinam, é preciso gloriar-se destas realidades, que elas te ensinem a enxergar o Cristo que existe dentro de ti, no teu coração, e buscar a graça de Deus cada dia mais, pois somente em Deus nós seremos capazes de vivenciar todas estas realidades e encontrar a luz que nos leva ao céu, a luz que ilumina os nossos passos, os nossos corações. Deus é quem nos guia, Deus é quem nos sustenta, Deus, como nos relembra o salmista no dia de hoje, é quem nos liberta de todas as nossas angústias, as nossas dores, dos nossos sofrimentos. É deixar as lamentações para trás, para poder louvar e agradecer a Deus. São Paulo está dizendo isso. Veja quantas coisas eu passei e sobrevivi para estar aqui diante de vós, firmando a presença, a graça, o amor de Deus, que é o essencial e o central da nossa vida. Que possamos nos questionar constantemente, meus irmãos. Não tenhamos medo. Onde está o teu tesouro? Nas coisas do mundo, nas coisas passageiras, nas coisas do céu, nas coisas eternas. É confiar inteiramente tudo que somos, tudo que temos. Claro que não é também se desapegar de tudo, viver uma radicalidade que por vezes também é vazia da presença de Deus. É viver a radicalidade de ser capaz de entregar-se a si mesmo a Cristo Jesus, não deixar que as coisas materiais sufoquem a presença de Deus, sufoquem o caminho que nos conduz, que apaguem a luz dentro do nosso coração, que brilha dentro de nós. Está em nós, o Espírito Santo nos é dado, há pouco celebrávamos Pentecostes, justamente para nos iluminar no caminho e sermos capazes de buscar todos os dias esta luz que há dentro de nós. Sejamos, meus irmãos, de fato, semelhantes a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que São João Batista nos aponta. Segundo o teu coração manso, puro e humilde, aperfeiçoar a nossa vida, a nossa existência, constantemente, para fazer a vontade daquele que nos sustenta, para fazer a vontade do Pai que está nos céus e nos assemelharmos a Ele cada dia mais. Que Cristo Jesus nos auxilie, nos ensine a buscá-lo constantemente. O pão da vida que nos é dado, o pão que não perece, o pão que não se acaba jamais e que sacia todas as nossas sedes físicas, mas também e sobretudo a nossa fome espiritual. Busquemos consolação em Cristo Jesus, pois só Ele pode nos consolar. Não coloquemos e procuremos consolações nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo que perecem, acabam e só deixam marcas ruins dentro de nós. Busquemos a consolação total e plena no corpo e no sangue de Cristo Jesus, que nos abre o coração e a alma para o céu. A luz que ilumina dentro de nós nos aponta a luz que nos é dada por Deus, Cristo Jesus. Não percamos jamais esta oportunidade. Que São João Batista, nosso padroeiro, interceda por cada um de nós na nossa vida, de sermos capazes de, seguindo os teus passos, encontrar o Cordeiro de Deus que está em cada um de nós e que nos chama a permanecer firmes no caminho do céu, da santidade, da salvação. Que São João Batista, intercedendo por cada um de nós, por esta paróquia, todos os paroquianos, possa ser esse instrumento da graça de Deus que nós tanto necessitamos para permanecer firmes
não desanimando no meio do caminho, nos percalços. Recordemos São Paulo: se é preciso gloriar, me gloriarei das minhas fraquezas. Lembre-se disso quando você estiver em momentos turbulentos, porque eles existem, eles vêm na nossa vida. Não se ache isento das fraquezas, mas quando elas chegarem na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu matrimônio, diga como São Paulo para Deus: se é preciso gloriar, me gloriarei deste sofrimento, desta fraqueza, porque Ele, esta fraqueza, me levará para o céu. É enxergar esta profunda realidade do amor de Deus e dele não se afastar. Que São João Batista interceda por nós nesse caminho espiritual rumo ao céu. Que não nos afastemos de Deus jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.